Vamos neste vídeo explicar como resolver o exercício que estamos a visualizar. Trata-se de um exercício de aplicação do Teorema de Bolzano. Temos uma função f polinomial, de grau 3, e queremos começar na linha A por mostrar que a equação fx igual a 10 tem pelo menos uma solução no intervalo 4 a 5. E temos assim que começar por justificar. Para aplicar o Teorema de Bolzano, temos que começar por justificar a continuidade no intervalo onde o queremos aplicar, que é o intervalo de 4 a 5. Como f é uma função polinomial, então é contínua em R. E é, em particular, contínua em 4 a 5 fechado. Portanto, nós temos que ter no Teorema de Bolzano, assegurada a continuidade no intervalo AB fechado. Portanto, fechado no A e fechado no B. Portanto, temos que justificar precisamente assim. Apesar de queremos a solução no intervalo de 4 a 5 aberto no 4 e aberto no 5, a continuidade tem que se verificar obrigatoriamente no intervalo fechado. E temos agora o passo seguinte, que é calcular o f de 4, que dá 5. Ou seja, se pusermos aqui 4 ao cubo menos 4 vezes 4 ao quadrado mais 5, obtemos o 5. E no caso do f de 5, 5 ao cubo menos 4 vezes 5 ao quadrado mais 5, somos conduzidos ao 30. E observamos que o 10 está entre f de 4 e f de 5, uma vez que o f de 4 é 5 e o f de 5 é 30, e portanto, como isto acontece, vamos ter que, logo pelo Teorema de Bolzano, podemos concluir que fx igual a 10 tem pelo menos uma solução no intervalo 4 a 5 abertos. Portanto, note-se aqui que desta vez já coloquei intervalo de 4 aberto a 5 aberto. Por que motivo é que o fiz? Portanto, nós sabemos que nem o f de 4 nem o f de 5 são iguais a 10, porque o f de 4 dá 5 e o f de 5 dá 30. E, portanto, se o sabemos, podemos muito bem aproveitar para pôr um resultado um pouco mais específico, um pouco mais rigoroso, do que colocando o intervalo de 4 a 5 fechado. Portanto, coloca sempre a continuidade em 4 a 5 fechado e a existência de solução em 4 a 5 aberto. Porque a solução, na verdade, está no intervalo 4 a 5, também está em R. Então a questão que eu coloco é, às vezes aos alunos, quando eles põem no intervalo 4 a 5 fechado, a questão que eu coloco é a seguinte: então porquê é que não punham logo que tem pelo menos uma solução em R? Isso também é verdade. Só que então em R é uma coisa muito mais vaga, porque a aplicabilidade que nós fazemos no Teorema de Bolzano tem a ver com saber balizar a solução, saber onde é que ela está. Portanto, estar no intervalo 4 a 5, já temos um erro inferior a uma unidade, não é? Portanto, e nós colocamos sempre o máximo que os resultados matemáticos conseguem garantir. Neste caso, consegue garantir que não está nem no 4 nem no 5 a solução, por isso vamos pôr de 4 a 5 aberto. Portanto, 3 coisas a escrever no Teorema de Bolzano. Justificar a continuidade no intervalo AB, calcular o f de 4, o f de A, o f de B e enquadrar o valor ao qual estamos a igualar o fx entre as imagens de A e de B. E o terceiro passo é justificar, recorrendo ao Teorema de Bolzano, que a equação fx igual a k tem a solução em AB aberto. Portanto, três partes obrigatórias nesta resposta e a ausência ou falta de rigor em alguma delas traduz naturalmente em redução de cotação, em penalizações. Portanto, vamos ao segundo exemplo. Queremos agora saber se tem um zero, se tem uma solução, portanto a equação fx igual a 0, se tem pelo menos uma solução em menos 3 a 0 aberto. Portanto, a continuidade já sabemos de A que é contínua em R e logo de menos 3 a 0 fechados. Parte número 1. Calculamos o f de menos 3, substituindo na expressão o x por menos 3 e chegamos ao menos 58, que dá negativo. Portanto, o f de 0 é igual a 5, que dá positivo e, portanto, nós aqui optamos por uma outra escrita. Portanto, nós dizemos que o f de menos 3 vezes f de 0 é negativo. Portanto, como um é negativo e o outro é positivo, naturalmente que o produto é negativo. Portanto, escreve-se assim. É uma maneira alternativa de dizer que o 0 está entre f de menos 3 e f de 0. E, portanto, esta maneira está relacionada com o corolário do Teorema de Bolzano. Portanto, e como isto acontece, nós podemos concluir pelo corolário do Teorema de Bolzano. Corolário significa na matemática consequência e na linguagem corrente também. Portanto, corolário do Teorema de Bolzano garante que a função fx igual a 0 tem pelo menos uma vez uma solução no intervalo menos 3 a 0. Notem novamente, intervalo aberto no menos 3 e aberto também no 0. Portanto, aplicamos aqui o corolário do Teorema de Bolzano. Podíamos também ter optado por falar diretamente no teorema, portanto, colocando no lugar desta expressão algo parecido com isto. Ficaria aqui f de menos 3, aqui 0 e aqui f de 0. E, portanto,
poderíamos escrever apenas teorema de Bolzano. Mas, portanto, o corolário é muito prático, mesmo em termos computacionais também, porque esta condição f de A vezes f de B menor do que zero facilmente se implementa num computador, num programa de computador, e, portanto, é frequentemente utilizado para avaliar se a solução se encontra num determinado intervalo, a solução, os zeros, portanto, de uma equação. Vamos à linha C. Mesma situação no intervalo 0 a 3 fechado para a continuidade, portanto, uma função é contínua em R, também vai ser contínua em 0 a 3. Calculamos o f de 0, substituindo a expressão x por 0 obtemos o 5, calculamos o f de 3 obtemos o menos 4, e agora temos, como queremos igualar a menos 1, temos que o menos 1 se enquadra entre f de 3 e f de 0, portanto, o f de 3, como é negativo, fica à esquerda de menos 1, portanto, na reta real, e portanto fica assim escrito, e, consequentemente, o teorema de Bolzano garante que a equação fx igual a menos 1 tem pelo menos uma solução no intervalo 0 a 3 aberto. Novamente aqui intervalo aberto e continuidade no intervalo fechado. Portanto, aqui acaba por ser uma repetição um pouco da linha A, mas note-se que utilizei aqui uma linguagem um pouco diferente. Portanto, mostre que fx igual a 0 tem pelo menos uma solução no intervalo AB. Prove que f toma o valor menos 1. Portanto, tomar o valor menos 1 é equivalente a ter a equação fx igual a menos 1 possível. Portanto, é outra maneira de dizer o mesmo, e por isso eu optei por apresentar aqui. E terminar aqui o exercício, portanto, muito simples para introduzir o teorema de Bolzano do ponto de vista formal.